Tá bom. Então, pra gente fazer um papo de aquece, o nosso último episódio, você foi citada. Você acredita? Eu fui, não acredito. Foi. E aí? Como Porque foi? o que aconteceu? A gente trouxe aqui uma dona de um salão de beleza, de uma barbearia. De uma barbearia. E a gente tava conversando sobre cabelo e tudo mais. Aí eu falei sobre uma das maiores loucuras que eu já fiz na minha vida numa escola. Foi cortar o cabelo de uma professora escondido. Foi ela? Aí acharam. Contou mesmo. Eu Nossa, lembro. o maior problema, velho. Você ficou brava, Chara? Não diria. Oh, eu era de boa demais, né? Ela ficou muito brava, velho. Ela muito brava, mano. Ela traumatizou. Muito boa. Eu era de boa, sim. Tô surpreso que Fala, hoje ela ela era aceitou de vir no Ó, é podcast, porque você não velho. me vê brava por outras coisas, por muito menos. Então você acha que eu fiquei brava. Não, né? Gostava tanto desses meninos. Tá tudo bem, Leozinho. Que isso? Quer pegar mais um pedaço? Toma aqui, olha. Ai, que Gente, mas eu não lembrava disso, Ah, Léo. eu lembrei, Muito velho. bom. Não, o menino traumatizou. É. Ai, eu lembro disso agora. Muito bom. Então essa foi a minha citação. Gostei. Citação foi. A gente falou no próximo episódio, a gente vai ver qual ranço que essa pessoa guarda da gente ainda não. Pouquíssimo. Da gente é muita gente. Claramente, rancor não tá dentro de mim. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Luiz, tudo certinho por aí? Podemos Tudo certo. dar start? A pronúncia certa do seu nome é Zanandrais? Zanandrais, yeah. Seu nome é muito maneiro. Obrigada. Vou começar falando pelo nome. Posso puxar? À Lógico. vontade. Sejam muito bem-vindos a mais... A palma, esquecemos da palma. Quer que baixe uma palma? Não, precisa não, já fiz. Já Mas não passamos dá dessa fase. É sempre assim, não precisa. Ferra a vida do Lucão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Insightcast. Hoje eu, Léo, tô presente aqui ao lado de pessoas, mais uma vez, incríveis. Estamos aqui com o João, Fala, galera. Maruela, Oiê. Lucão, Opa! Luiz Pires Opa! e o nome mais interessante que eu já falei na história desse podcast, Sharon Zanandrais. Seja muito bem-vinda. Quando fala assim, né? Parece. Opa! Que isso. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos bater um papo legal hoje sobre encantamento de clientes, carreiras internacionais, descobrimento de carreiras, e enfim, acho que vai ser um papo muito legal. Então vamos puxar a vinheta e já a gente volta. Então puxa, Lucão. Aí nesse meio tempo a gente tá dançando. Ah, E vocês aí? estão entrando. Aí entendi. Vinheta super interessante. Isso. Então, vamos lá, pra gente começar nosso episódio, Sharon. Acho que é legal você contar um pouco da sua visão. Quem que é Sharon? Pra quem não te conhece, de uma maneira bem direta, um pitch de quem é Sharon. É um pitch, né? Pitch. É muito bom, né? Porque essas perguntas, elas são sempre as mais difíceis. Já pararam pra pensar nisso? Cara, quem é a Sharon? Acho que uma palavra que me define bem, assim, é inquieta. Olha. Eu não paro um segundo, nunca parei de fazer nada. Independente do que fosse, independente do que era possível, assim. Eu acho que é um pouco de onde eu cheguei, eu acho que muito por conta disso, assim. De não aceitar o fato de que eu tenho força produtiva pra fazer, independente se eu tinha 17 anos e talvez eu não tinha conhecimento suficiente ou qualquer coisa do tipo, eu tava fazendo, eu não tava parada. Então, isso é, inclusive, algo que eu admiro bastante. E aí, em paralelo a isso, eu sou extremamente curiosa. Então, todo momento, quando eu entro em alguma coisa, os meus amigos até me zoam, né? Porque hoje mesmo, em paralelo à gerência da Take, que eu tinha um e-commerce de semijoias. Desde 2019, assim. E desde que eu fui pra Nova York, foi meio difícil de focar nos dois, né? Tipo, pô, como é que vai fazer? Logística, eu tô em Nova York, confusão, coloquei minha irmã no meio. Aí hoje tomei a decisão de fechar. Aí postei no Instagram, aí... Hoje. Falei, galera, tô fechando, postei no Insta, tipo, tem os meus 3 mil seguidores ali, fiéis, bonitinhos, compráveis. E aí foi uma vendeção de coisa, tô queimando estoque, né? Assim, vendendo Patrão tudo. ficou louco. E aí, minhas amigas, tá fechando a Adelaide, como assim? Eu falei, gente, não consigo fazer as coisas meia boca.
Cara, entra, aí você entra direito. Se você estiver fazendo a coisa na minha boca, sai. Então, é um pouco disso, assim, acho que é um pouco de inquietude, um pouco de seriedade, compromisso. Então, acho que comprometimento é um negócio que me encanta muito. Eu cobro isso muito das pessoas e eu sou muito essa pessoa também, assim. Pô, você tá comigo, você tá comigo. Sim. Se você não tá, fala comigo, não tem problema. Só você falar, não tamo junto, beleza. Mas não começa meia boca comigo. Então, e obviamente a curiosidade, assim, que eu acho que também entra um pouco do Customer Success, que a gente vai falar, um pouco do que eu puxei. Quando eu comecei a falar de Customer Success, não era essa modinha, não. Uns anos já. Então, acho que definiria essas 3 palavras. E eu sou uma pessoa que, pra definir tudo, eu tento buscar 3 características. Que eu acho que a gente consegue ver um universo de complexidade e a gente consegue ter objetividade. Eu também sou muito objetiva. Mas eu sempre busco, assim, por exemplo, você vai me falar como encanta clientes. Provavelmente eu vou dividir em 3 pilares. Sempre faço isso. Você já leu um livro que chama Essencialismo? Já demais. Ah lá, eu tô Desde que eu li esse livro, eu pergunto quase pra todo mundo, que quando a pessoa começa a falar alguma coisa que eu identifico do livro, eu acho que quem lê o livro sabe quando a pessoa tá falando, ela lê o livro. É verdade. Esse livro é incrível. Esse livro me impactou muito quando eu li esse livro. E eu percebi algumas coisas bem interessantes nisso. Puxa, legal essa coisa dos 3 pilares. Mas olha, a última vez que a gente teve um contato mais próximo foi o que? Eu tava fazendo as contas aqui faz uns 10 anos. Você era minha professora e professora do Lucas de hebraico. Nesses 10 anos, por onde acharam pra chegar aqui hoje e tá nessa fotografia de agora? Por onde você passou? É legal, né? Eu tava fazendo essa... Eu e Flávio, que é o meu noivo, a gente gosta de sair pra tomar um vinho, comer uma massa, né? Sempre. Isso é regra. E a gente sempre tem essas histórias meio filosóficas, assim, né? Tipo, nossa, pensa na Sharon há 10 anos, cara. E se tem uma coisa que eu poderia falar da Sharon de 18, 19, que era professora de hebraico na Teodó, era que ela era ambiciosa e ousada demais, assim. Sabia pouco demais da vida. Mas tava a fim de fazer as coisas acontecerem. E nem imaginava o tanto de obstáculo que ia ter. Assim, quando eu falo, beleza, né? Algumas pessoas olham e falam, cara, acharam, pô, gerente da Take Blip, uma empresa super irada e tal, tá bem profissionalmente. Cara, a galera não viu o que foi pra chegar aqui, assim, o que foi ter que ser assistente numa empresa e ter que sofrer a beça, chamada de incompetente, chamada de que não dá conta das coisas, chamada de... Não, gente, cada coisa que eu já passei, falando sério, assim, que eu acho que de fato a gente vai construindo uma certa resiliência e aí eu vou até falar do meu livro favorito. Você falou essencialismo, eu gosto, mas não é o meu favorito. O meu favorito é o Antifrágil. Puxa, do Nassim Nicholas Taleb. Esse é cabuloso. Primeiro que esse é o melhor autor que existe pra mim, disparado. A visão dele de mundo, pra mim, não tem nada igual. Esse cara, ele zera o mundo, assim. Ele vê o mundo de forma completamente diferente que qualquer outro autor vê, na minha opinião. E a antifragilidade, ela é interessante, porque no início do livro, ele fala assim, pergunta pra qualquer pessoa, pergunta pra vocês, qual que é o oposto de fragilidade? Nomes. O que é algo frágil? Quebra fácil. Então, o que é o oposto do que não quebra fácil? Rígido. Resistente. Resistente, Eu acho que eu robusto. não li o livro, mas eu já sei. Você É algo que com a queda ele se beneficia, ele não quebra. Aí, qual que é a pegada do início do livro? Não existe no português ou no inglês, que é o que ele fala, na verdade, assim, na língua humana, uma palavra que descreva o que é o oposto do frágil. Porque robusto não se beneficia com a queda. Ele se mantém. Ele se mantém. Legal. Ele se mantém. A antifragilidade, ela cresce com aquele estressor. Né? E eu acho que é isso que a gente precisa buscar na nossa vida, assim. O quanto que você tá fazendo das oportunidades que passam na sua vida, dos desafios que eu tô falando? Como você tá fazendo eles serem energia pra você evoluir, se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor? É isso, assim. Então, o dia que eu li esse livro, eu já li esse livro 3 vezes. E o meu time, eu tenho um time de 30 pessoas, se eles assistirem a gente, eles vão, porque eu vou fazer eles assistirem. Um abraço, então, Um abraço, você tem que ir. Eu falei com eles, gente, compra, todo mundo bonitinho, todo mundo na estante tem um antifrágil. Esse livro é life changer, assim, pra mim, assim.
Então, você me perguntou como acharam 10 anos atrás. Acharam que tava com paciência, com inquietude nas ações e... Que não tinha lido o Antifrágil ainda. Que não tinha lido o Antifrágil. Olha pra você ver. E já era uma Antifrágil. Né? Meio assim, visionária ela, né? Mas, assim, eu acho que com constância, com inquietude e você determinar o que você quer pra você também, sabe? Você fala, cara... Eu quero isso. Assim, eu sempre soube que eu queria ser alguém relevante no ambiente corporativo. Assim, o que é ser relevante? Você define. Cara, você pode ser um excelente especialista, você pode ser um excelente gestor, você pode ser um diretor, você pode ser o que for, mas você tem que ser relevante, você tem que fazer diferença, você tem que ter um olhar diferente do que os outros não têm. E pra isso, você precisa entregar diferente também. Sim. É uma galera muito boa, né? Hoje em dia eu vejo um povo jovem, vocês não são essas pessoas não, mas já vi muita gente querendo fazer dinheiro fácil. Mais tem. Já vi um negócio de dropshipping. Não, porque dropshipping... Nossa, vou ficar rico, não sei o quê. Gente, não existe fórmula de dinheiro fácil. Não existe você se tornar uma pessoa relevante facilmente. Você tem que... tem que passar por muita coisa. As coisas dinheiro grandes... fácil é pirâmide. Eu aprendi essa semana passada. Dinheiro fácil é pirâmide, vai cair. Vai cair. Vai ser na sua mão. Bobeia que você vê. João caiu na pirâmide semana passada. Pô, aprendeu. João, Ele é tudo bem. antifrágil. É assim que a gente aprende. É assim que se aprende. Uai. O negócio é não errar 2 vezes. Mas o erro da primeira vez sempre é bem-vindo. Não, e você pode saber, quando vem um primo distante... Do quanto você Deixa eu te contar uma proposta de negócio. Eu falo... Não. Foi o Fernando aqui da empresa que me conheceu. Ele ficou falando. Melhor ainda, Chara, é quando você tá no ambiente calculado, a ponto de você saber que você tá com pessoas que vão cair na pirâmide, você não vai ter que cair na pirâmide, pra você saber aquilo é na pirâmide, não vai entrar na próxima. Exato. Isso foi melhor, nem na Manala. O negócio não é não cair, o negócio é cair, sair rápido e aprender. É isso. As coisas grandes se constroem com o tempo, né? Exatamente. É isso que a galera precisa entender, é muito E aí engraçado. tem uma coisa que acho que eu vejo muito em nós 4 aqui, e acho que isso tem muito a ver com o jovem que tem um pouco dessas inquietude, curiosidade, ambição que você teve aos 18 anos e que eu tenho muito. E aí é muito louco porque a gente fica muito ansioso pra querer que amanhã tudo dê certo. É porque vem o imediatismo também. O imediatismo. Manu, vem Uma da ansiedade. geração de vocês. A gente quer é pra muito ontem. legal, né? Assim, a minha irmã, ela é psicóloga Psicóloga, você sabe bem como é que é? E a abordagem dela é terapia cognitiva, comportamental. E aí tem uma teoria lá que fala sobre pensamentos assertivos dos nossos sentimentos. Por exemplo, é impossível o ser humano não sentir ansiedade. A ansiedade é instinto nosso. Você vai sentir ansiedade, não adianta. Você fala, eu preciso ser menos ansioso. Todo mundo tem ansiedade instintivamente no nosso ser. Sim. Qual que é a diferença das pessoas? É como você lida com elas. A ansiedade, quando você tem um pensamento assertivo, você lida bem com a ansiedade, que é o que eu trabalho todos os dias em mim, o que ela pode te gerar? Planejamento, organização, visão de futuro. Beleza, se eu tô ansiosa por um cenário, deixa eu então desenhar 3 cenários, 3 visões diferentes e já prever, previsibilidade. Então, tudo é a forma como você enxerga o negócio. Agora, a galera, esse imediatismo da geração de vocês não é de tudo ruim. É saber lidar com ele. Agora, de tudo ruim se vocês ficarem... Do que eu já vi também muita gente, fica 2 meses numa empresa. Ai, nossa, olha, eu quero um outro propósito. Aí vai pra outra empresa, não, eu quero outro. E aí fica de um em um. Sim. Calma, gente, constrói um ciclo. As coisas vêm com o tempo, igual o Léo falou. Coisas boas vêm com o tempo. Então é isso, assim, só esse negócio de imediatismo não é de tudo ruim, não. E dá pra fazer. Total a ver com o antifrágil que você tinha comentado, né? Minha cabeça explodiu aqui agora. Essa questão da ansiedade, pra mim já valeu o podcast. É total a questão do antifrágil. Pegar uma coisa teoricamente ruim e se aproveitar dela pra ter seu próprio benefício. É isso. Usar essa ansiedade como combustível. Exatamente. E é legal eu trazer uma experiência profissional que eu tive. Alguns anos depois que eu fui professora e tal, eu trabalhei numa empresa de moda, de roupas, assim, de luxo, assim, bem conceituada aqui de BH. Cara, o ambiente era muito ruim. Enfim, era
péssimo, na verdade. E escutei algumas vezes frases como: você não dá conta disso aqui. Ou, nossa, que incompetência. Não. Ou, e eu não tinha meus 29 anos aqui e tal. Pô, eu tinha 20 anos. Você escuta um negócio desse ali em transição, cara, tem que trabalhar muito a mente pra você não de fato acreditar ali e não abalar. E abala, tá? Não vou te falar que a saída ali, não, eu sou muito maravilhosa, não escutei nada do que ela falou. Mentira, você escuta, você sofre. Mas você tem que entender como é que é o seu processo de healing também, né? De cura e de sair mais forte, assim. Então, o que eu acho legal, assim, o quanto que é admirável o que vocês estão fazendo aqui como podcast e tal. Pô, vocês são novos demais. Vocês têm muita coisa pra passar ainda, então é legal eu trazer... Às vezes eu esqueço disso. Do tanto você trabalha, né, Léo? Nem parece que é novo, assim. Eu acho que pela ansiedade e imediatismo que às vezes bate, tem dias que você tá vulnerável pra vir pensamentos, contextos que, poxa, dá uma olhada, se olha e bate um desespero louco. E o que é foda nessa geração de vocês é que vocês ficam olhando os outros, né? Sempre parece que o outro tá mais na frente. A grama do vizinho é sempre mais verde. Nossa, mas verde. aqui, gente, fulano tá lá já e eu tô aqui agora, não sei o quê. Na minha época não tinha tanto isso assim, não. E já existia Instagram e tal, mas hoje em dia é 1000 vezes mais. É uma comparação sem fim. Sem fim. Não é de novo, eu nunca vejo nada só ruim ou só bom, assim. Pô, comparação é bom. Tem que te instigar, às vezes, te faz, né, ir atrás do seu. Mas de um certo modo também, você fica sempre achando que aquele ali tá mais na frente, tá melhor, tá ganhando mais, tá, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente começa a grama do vizinho, às vezes, sempre é mais verde. E aí leva naquele conceito. Se a grama do vizinho tá sempre mais verde, o que você pode fazer pra se beneficiar e tentar chegar a sua régua lá na grama do vizinho também? É o conceito do antifrágil. E quando que o livro Antifrágil que te impactou tanto, entrou na sua vida e você acha que foi uma mudança de chave? E você comentou também que foram 3 vezes que você leu. Como cada vez te impactou? Exatamente. Eu fiquei com vontade de fazer aquelas mágicas. Imagina um número. Eu ia falar 7, porque eu sou judia. Não, não é 7. Viu? Mas é porque judeu adora 7, né, Léo? Você não sabe. Léo não sabia. Inconscientemente eu te ensinei isso, você não tá lembrado. Sheva. Olha lá, minhas aulas de hebraico valeram. Simbora. Ô, João, uma legal essa pergunta sua, assim. Obrigada, vou aceitar. Cara, eu comecei o Antifrágil porque eu li outra do Nassim Nicholas Taleb. Sapiens. Não, Sapiens é do Yuval. Yuval. Muito os dois. A Lógica do Cisne Negro. E eu li a Lógica do Cisne Negro no início da pandemia. Porque nem tem tanto tempo, exato. Porque a gente meio que passou, né, por um cisne negro. Não sei se vocês conhecem a teoria do cisne negro, né? Mas é basicamente eventos, cenários que acontecem, mas que são quase que impossíveis de serem previstos. Tipo uma pandemia. Sim, uma pandemia daquele tamanho, acabando com o mundo. E, inclusive, nossa, tem uma parte, eu vou contar só essa parte. Olha que interessante. Livro incrível, segunda indicação, A Lógica do Cisne Negro, Nassim Nicholas Taleb, maravilhoso. Qual que lê antes? Lê primeiro a Lógica, depois o Antifrágil. Assim, eu fui feliz dessa forma, mas eu tenho certeza que da outra forma também é bom. Quem trabalha na Take provavelmente leu o Antifrágil antes, né? Não teve nem essa opção. Não teve, porque eu já cheguei Antifrágil na hora, porque é meu preferido. Mas tem, só pra ilustrar um pouco o que é a Lógica do Cisne Negro, pensa no 11 de setembro. 11 de setembro, loucura, um grande terror que foi pro mundo. Após o acontecimento do 11 de setembro, as companhias aéreas americanas, principalmente, sofreram uma baixa de demanda de pessoas que não queriam usar avião porque estavam com medo. E a passagem aumentou, enfim, aí várias complexidades de um cenário, né, do mundo muvuca, né, que todo mundo fala, que é um mundo extremamente complexo, volátil, qualquer coisinha faz toda a diferença.
Só que o que a galera não viu, assim? A galera não viu que depois de 2001, que a galera parou de usar o avião para viajar, e até viagens dentro do continente mesmo, dos Estados Unidos, do mesmo país Sim. e tal, aumentou drasticamente acidentes de carro. Porque a galera passou a usar mais de carro, estatisticamente falando, tem mais acidentes de carro do que de avião, aquilo ali foi um cisne negro. Só que ninguém vê isso, né? Ninguém vê isso. Então, o 11 de setembro foi o cisne negro, e esse acontecimento também, por conta do 11 de setembro, também foi outro cisne negro, mas que ninguém vê. Então, é difícil de prever. E só depois que acontece, você fala, cara, por causa do 11 de setembro a galera parou de usar avião, agora tem mais acidente de carro. Então, é um pouco dessas analogias que o autor faz, assim, e eu sou muito a pessoa, assim, até no meu cargo, assim, falando de gerência de Customer Success, eu tento muito me capacitar para ter pensamentos críticos e de máxima previsibilidade, assim, usando dados. Sim. Que é difícil pra caramba, né? Assim, tentar o tempo inteiro, cara, como é que eu olho pra frente? Como é que eu tenho visão de futuro? E o tempo inteiro eu tô meio que lendo coisas sobre. E aí eu li esse livro, A Loja do Cisne Negro, que é mind-blowing completamente, maravilhoso. E lá ele cita, em algum momento ele fala antifragilidade, ele fala, leia meu livro Antifrágil. Na hora, entrei na Amazon, peraí, meu, lê agora. E aí foi assim. Então, foi meio que em análises comigo mesma, de tentar entender o que estava acontecendo com o mundo, como que eu me posicionaria. Eu não tava na Take ainda Na pandemia? Na pandemia, né? Eu tava na Câmara de Comércio Americana, super legal também, eu era Head Customer Success lá, mas eu já tinha interesse em migrar pra tecnologia, assim. Sim. E a Take sempre era minha queridinha, sempre olhava. Você já tava de olho, né? Tava de olho. Aí foi mais ou menos isso, assim. E aí, eu não vou lembrar agora como que as 3 vezes me impactou diferente. Sim, até porque foram 3 muito recentes. Foram muito recentes. Contas aqui. Não, muito recentes, muito recentes. É que eu sou essa, assim, eu ainda mais, vocês vão ler, provavelmente. Quando vocês forem ler, vocês me contem. Ele é grandinho, Ele é grande, né? E é muito denso, assim. Cada análise, às vezes você tem que ler 2 vezes o mesmo capítulo. Pera aí, deixa eu pegar aqui tudo. Mas é incrível, gente. Luiz, você já leu esse livro? Não, nunca li, não. Interessante. Lê, Luiz. Luiz é mestre dos livros bons de recomendar também, viu? Qual você recomendaria, Luiz? E joguei ele pros gatos. Olha, o meu livro favorito de todos é The Road Less Traveled. The Road Less Traveled. Não conheço. É um livro de psicologia. Aí. E que fala quais são as características de comportamento que levam pessoas a terem sucesso na vida. Ai, legal. Caraca. Surpreendentemente, são 4 características somente. Quase foram 3. Quase 3. Não, e entre 3 e 7, você viu essa? 3 mais 4. 3 mais 4, 7. Oi! Ô, gente, acabou. Vambora, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma das coisas interessantes que eu estou escutando você falar, que eu escutei você falar, é a intensidade. Dá para perceber pela forma como você fala, você é uma pessoa intensa, não? Você gosta, você se entrega realmente para as atividades. Como que você gerencia as frustrações que acontecem? Porque no teu campo, lidar com o cliente é frustração o tempo inteiro. Dificilmente alguém liga para falar bom trabalho. Normalmente liga para falar, pô, não estou feliz. Como é que você gerencia a resposta para dar para dar ao cliente a noção de que ele está sendo ouvido, porque muitas vezes é o que eles querem, somente ser ouvido, né? Dar uma noção ao cliente que eles estão sendo ouvidos, mas também não se deixar se abater, ser massacrada pela quantidade de murro que você acaba levando todo dia, não? Todo dia, viu, Luiz? Falou tudo, assim, acho que quando a gente lida com uma operação de gerir sucesso do cliente, é exatamente o que você falou, é muito mais problema do que flores, né? Raramente são clientes que, nossa, acharam, enfim, CSM foi incrível e tal.
Então, essa pergunta é muito legal, assim, porque se você não tem resiliência e se você não enxerga problemas como oportunidade diariamente, você não aguenta, não. Eu falo. Se você tem se você lida com a vida olhando pro lado negativo, e tem muitas pessoas, assim, eu sei que aparentemente é super clichê falar isso, né? Mas não é. Assim, tem muita gente que só olha as coisas para um lado negativo. E essas pessoas, dificilmente a gente consegue fazer o turnover, assim, pra fazer, virar a chavezinha. Vamos olhar o negócio de uma forma mais positiva e tal. Então, se você tem esse viés, já é muito mais difícil. Então, Luiz, assim, primeiro eu busco olhar tudo que cai no meu colo ou no do meu time como oportunidade para evolução. Então, evolução, aí assim, não tô falando evolução pessoal aqui só não, né? Evolução da conta, evolução do projeto, evolução do produto, evolução daquele relacionamento. Semana passada mesmo, a gente, depois de eu ficar 40 minutos com o cliente no celular, descendo a marreta, literalmente falando, saí dali falando, fulano, olha, em uma semana, me dá uma semana, que eu vou sentar com o time que atende vocês, a gente vai redefinir a forma como a gente vai conduzir a conta de vocês. Em uma semana, ele envolveu, inclusive, todo mundo do time dele lá, eu envolvi o meu time daqui, fizemos do limão uma limonada. Então, o primeiro ponto é isso, é enxergar, de fato, desafios como oportunidades de evolução sempre, independente. Pode ser até quando aparentemente não tem por onde sair, assim. Sempre tem. Sempre tem. Problema tem solução. E essa questão da minha intensidade, Luiz, eu acho que ela me ajuda muito. Porque isso que você tá me falando é interessante, porque eu sou intensa e eu sou extremamente transparente, né? E na minha transparência, eu passo muita segurança das coisas que eu falo, assim. Isso em tudo. Assim, acho que talvez aqui, falando com vocês, com o cliente, quando eu tô falando de coisas boas, sim, mas quando eu tô falando de coisas ruins também. Assim, mas eu bato no peito e eu não fujo da responsa. E aí, um outro ponto, lembrei de uma palavrinha que eu gosto muito, é a autorresponsabilização, né? Tá acontecendo um problema. Bate no peito. Tá acontecendo. O problema é esse, a gente se autorresponsabiliza. Eu me autorresponsabilizo, eu vou resolver isso aqui e tal. Então, não fugir da bronca, né? Eu acho que a galera que não sabe resolver problema é a galera que não assume, não coloca a camisa, assim, esse problema é meu, sim. E eu não dou conta de umas pessoas que falam, esse problema é de outro departamento. Gente, cliente é um só, pelo amor de Deus. Cliente vê take, cliente vê CertDuc, cliente vê só a empresa, não importa quem você seja. Então, é mais ou menos isso. Eu quero... interessante, a gente conversou disso aí um tempo atrás. Eu ia falar justamente isso. O cliente, ele acaba, da CertDuc, por exemplo, ele acaba interagindo com o pessoal de tecnologia, que não necessariamente tem o perfil de atendimento ao cliente, né? O cara que tem o perfil de resolver o problema. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, perdão, não tenho intenção de dominar o espaço. Como que você lida com essa realidade de que o pessoal da tecnologia, ele não tem o perfil de atendimento ao cliente? Como é que você cria essa ponte? Cara, o meu time é a ponte. Você acredita, Luiz? Isso é muito legal. Porque você falou algo, assim, primordial, né? Assim, o time técnico, né? A galera da operação, a galera da infra. Normalmente ela não... Tem pessoas que têm skills, né, de comunicação e legal, as pessoas super ajudam, mas normalmente não é o core, né, assim, eles são bons em outra coisa, a gente precisa entender onde maximizar as melhores coisas que nós somos. E o meu time de CS na Take, é até legal, assim, ele é o equilíbrio dos dois, porque o CSM na Take, ele precisa ser técnico a nível de produto, então a linguagem de tech, ele domina o produto, ele domina infra, domina várias coisas, só que ele é CS. O background dele, ele não é desenvolvedor, ele não é ciências da computação, nada disso. Ele é CS. Ele veio de background de CS. Então, eu tô conseguindo montar esse time na Take exatamente para ser esse equilíbrio aí que você tá falando.
Pra ser o cara que consiga dominar ali do produto, de tecnologia, consiga falar ali com o cliente, mas que tenha skills de comunicação, skills de negociação, enfim, pra não dar esse pau. Porque às vezes dá pau, né? É o que você tá falando. E já vi acontecendo. Várias vezes. E o Luiz, o que eu queria compartilhar com ela aqui foi isso que o João falou, de que hoje a gente chegou a assumir uma frente comercial e de marketing, mas hoje a gente já tem um papel aqui dentro de um ombudsman, de estar aqui representando o cliente dentro da empresa. O que acontecia? A gente tem um perfil de venda muito consultiva, então a gente senta para negociar com reitores, secretárias acadêmicas das instituições. O primeiro contato é com a gente, aí é aquela reunião maravilhosa, comercial, trazendo todos os pontos positivos que vão chegar. Tudo mais, a expectativa fica lá em cima. Aí o que acontecia? A gente tinha que pegar esse filhote que a gente acabou de pegar para cuidar e dar pro parceiro cuidar, que ia pra parte de delivery, de implantação. E então entrava uma nova turma e antes o que acontecia é que a gente perdia a conexão com esse cliente. Nem ficava mais... Tinha notícia só dos pepinos quando começava a chegar aqui no delivery. Então o pessoal do delivery começava a fazer a implantação, a gente não tinha mais contato com esse cliente, a gente ia pensar em conversar com ele quando surgia a oportunidade de upsell. O que a gente viu? Poxa, a gente precisa ter um acompanhamento muito próximo do nosso cliente, até porque a implantação ela dura 1 mês num primeiro momento, depois tem treinamento. Poxa, podemos falar aí que o período de start do nosso cliente aqui dura uns 3 meses. Tem uns 3 meses de onboarding que a gente vai fazendo aqui. Então, poxa, a gente vê uma importância muito grande da mesma pessoa que faz o acolhimento inicial e que cria um rapport, uma conexão muito legal, que o pessoal de TI normalmente não cria. É importante a gente continuar acompanhando ele durante toda a vida para manter um bom relacionamento. Então, assim, o que acontece é que eu não sou de TI, mas hoje, até por estar aqui há mais tempo, a gente já entende muito bem sobre o que é feito, como é feito. A gente não sabe fazer, mas a gente sabe tudo o que está acontecendo. Então, às vezes... Técnica. É a parte técnica. Exatamente. Tem um cliente surtando e eu sento que ele fala, olha, tá acontecendo tal coisa. Não era para estar acontecendo isso. Tem a parte nossa de responsabilidade que a gente vai precisar arrumar para fazer, vai precisar da colaboração de vocês. Vou precisar de tal prazo. E que talvez se fosse o pessoal de TI falaria, tá, o problema é X, me dá 30 dias aí para resolver. Poxa... E ainda mais com soluções tecnológicas, TI e tudo mais, não pode perder esse calor humano de acolhimento, de pessoalidade. Exato. E até porque essa questão de, tipo, ter um primeiro contato inicial e a gente tá acompanhando toda a trajetória do cliente aqui dentro, a gente fica responsável por uma coisa extremamente importante nesse método de atendimento que a gente criou aqui na SETEduc, muito com o Luiz, que é de relacionamento. E no relacionamento a gente tem que alinhar muito bem uma coisa que é a gestão da expectativa do cliente. Que eu acho que é isso que basicamente define se vai ter sucesso ou não. Eu acho que a partir do momento que o cara chega, que tá com uma expectativa lá em cima, aí demora um pouco para entregar, demora e tal. E não é nem a demora em si, é a falta de comunicação que às vezes o cara só quer ser ouvido. Às vezes, tipo assim, um feedback a ser passado de um cara do lado dele pra falar, ó, tamo aqui com você. Tá sendo difícil, mas a gente tá junto. E é exatamente essa questão que eu acho que foi primordial para essa virada de chave da SETEduc. Da gente tá do começo ao fim do processo sempre sabendo gerenciar a expectativa e encantando o cliente diariamente. E até eu imagino na Take, um desafio que você deve passar bastante também, é a questão de encantar cliente, de superar a expectativa de um cliente que já tem uma expectativa lá em cima. Então, é lógico que alguns já vêm com expectativa baixa, com experiências que eles passaram, mas como que você encanta um cara que já está com experiência lá em cima? Uma coisa que eu vejo também na própria Disney, e é uma empresa que eu sou apaixonado hoje em dia. Mas eu queria entender como é que é lá na Take, como é que é essa visão de gerente de CS mesmo, quanto a todo dia encantar as expectativas dos clientes. Super legal, gente, esse papo. Eu sou suspeita, né? Que eu adoro Customer Success. E a gente fala sobre muita coisa, né? Assim, sobre encantar, relacionamento e tal. E o Customer Success, de fato, a metodologia, né? Assim, criada... Não sei se vocês conhecem de onde que surgiu, assim, mas surgiu em 2005 da Salesforce. Porque Salesforce tinha acabado de fazer IPO, tinha voado, assim, foi um ano incrível para eles. E
recebendo muito cliente novo. Estavam numa festa, inclusive, acho que era na Califórnia, fazendo um festão. E aí um dos diretores, que chamam inclusive ele de Doutor do Futuro ou Doctor Strange, eu não sei, mas no livro até fala isso. Fala, galera, a gente tá comemorando um resultado, mas a gente não tá vendo a porcentagem de churn. E todo mundo, que isso, fulano? Ah, não olha isso agora não, nós estamos curtindo, 2005 foi incrível, um excelente IPO, papapá. E o churn dele estava super alto, ainda mais para software e plataforma. E aí foi criado, de fato, o que é Customer Success, né? Que é uma metodologia criada principalmente para modelos de software, SaaS, etc. Mas que cabe em qualquer um. E o que é? Clientes... sucesso do cliente é quando os clientes alcançam resultados desejados com as interações com produtos e serviços de vocês. É isso. Então, a metodologia, ela mata um pouco que aquela era do cafezinho de 1990, 2000, que era, vamos tomar um cafezinho com o cliente? A gente resolve isso no cafezinho. E era só isso, assim, e não é que hoje não é importante, não. Hoje continua sendo muito importante o cafezinho, atrelado ao resultado entregado. Sim. Se você não sabe qual que é o resultado, qual que é desired outcome, que fala no livro, né? Resultados desejados do seu cliente, então o que isso significa? Você precisa falar a língua do seu cliente. Qual que é a língua do seu cliente? A métrica de sucesso dele. Então, pra gente encantar, pra gente fazer excelente relacionamento, eu não posso só estar olhando pra métrica da Take. A métrica de sucesso da Take. Eu tenho que estar? Cara, eu sou gerente da Take, eu preciso entender se as coisas estão indo bem para as nossas métricas. Mas como gerente de Customer Success, eu tenho 2 problemas. Ou soluções. Eu tenho os indicadores Take e eu tenho os indicadores do cliente. O que é sucesso pra ele? Sucesso pra ele não necessariamente é o que é pra Take. A gente precisa falar a língua do cara, a gente precisa saber. Então, essa questão do alinhamento de expectativas perpassa por comunicação, e assim, comunicação segue sendo um grande desafio, só muda de endereço, né? Segue sendo, a gente tem que sim se atentar a isso, a gestão do projeto, etc. Mas, make customer data king, é a frase que eu sempre falo. Tipo assim, dado do cliente, métrica do cliente precisa estar antes do seu até. E aí é assim que você gere expectativa. Não, aqui, sua expectativa é dobrar a sua métrica em 2 vezes, ou aumentar de 10 para 20, cara, tá aqui, ó. E aí não tem o que o cara falar com você mais. Você tá entregando o que ele espera que você entregue, que é alinhamento de expectativa. Então é meio que nessa direção que a gente constrói as coisas na Take, assim, colocando de fato o cliente no centro, através de uma metodologia que chama Customer Led Growth, que é dentro de Customer Success, que é literalmente levar o seu cliente para crescimento. Então, o primeiro ponto é fazer o dados do cliente king da sua empresa. Então, o que é isso, gente? É você passar a tomar decisões estratégicas da sua empresa com base nos dados do seu cliente. Algo que parece ser tão intuitivo, né? E que a gente vê pouco, assim, no mercado. A gente vê muito pouco. A galera sempre olha os dados da empresa. Mas e os dados do cliente? Eu tô tomando decisão com base nos dados do cliente e tal. E isso faz muita falta na estratégia das empresas. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é mediar a percepção do cliente, né? Então, assim... Você precisa ter um indicador que dê voz pra ele. E aparentemente super clichê, mas, cara, você precisa escutar ele. Sim. Ele tá percebendo o valor? Porque tem muitas vezes que você entrega valor, mas o time não soube conduzir estrategicamente a percepção do valor. E ela é o sentimento. Você tem que tomar cuidado com o sentimento do cara. É o emocional ali. Por isso que eu falei que o cafezinho, ele nunca vai acabar. O cafezinho é sempre importante, ele só não pode estar sozinho. Então, é um pouco disso, assim, a gente usa esse Customer-Led Growth pra orientar os nossos clientes, enfim, é mais isso. Muito bacana, porque enquanto você foi falando, eu percebi e achei muito interessante a questão de cada olhar a métrica para o cliente, porque eu acho que no final das contas, não sei, até depois te perguntar o que é a Take, o que a Take faz pra gente contextualizar melhor,
Mas, no final das contas, a gente sempre acaba lidando com pessoas, né? E aí eu ia até perguntar se existe uma fórmula mágica, mas acho que você falou muito bem de que lidar com cada cliente significa lidar com cada pessoa, e não é todo mundo igual. Então, nesse sentido, você trabalha com expectativas diferentes, você trabalha com pessoas diferentes, que têm pontos de vista diferentes. E aí, o que eu queria, inclusive, perguntar é que quando essa expectativa não chega num equilíbrio, quando o cliente se sente decepcionado, como contornar essa situação? Clássica reversão, né, gente? Aí no gogó. Tô brincando. Tem que ter dados. Manu, mas só um ponto antes de falar isso, assim, a gente, no final das contas, né, CNPJ lida com CNPJ, mas no final CPF com CPF, né? Sim. Só que existe uma certa inteligência por trás do CPF quando você entende de fato quem que é o público que a sua empresa impacta, né? Então, que é o caso das personas. Então, claro que existe a personalização de uma pessoa para outra pessoa e tal, mas quando você está desenhando uma estratégia escalável, você precisa começar a colocar algumas caixas bem definidas, né? Assim, quais são as personas que você atende, trabalhar estratégias focadas nessas personas. Sim. E não é só persona para marketing, tem persona para customer success também, e elas são tão importantes quanto, só que são estratégias diferentes. Uma estratégia de land e outra estratégia de expand, né? E como reverter, né? Aí, a reversão, ela é sempre muito difícil, porque, na verdade, a reversão, ela é 90% das vezes com base na emoção do cliente. 90%. Você tem que saber. Aí tem que ser alguém, cara, que fala bem, que domina do produto, que domina do negócio e que entende qual que é a principal dor do cliente. E é na emoção. E aí eu falo assim, não que aí na emoção, vamos ver o que vai acontecer. Não. Você traz dados históricos dos clientes, enfim, várias coisas para, de fato, embasar sua estratégia. Obviamente, sim, você não vai chegar lá de supetão e, vamos lá e tal. Seu jogador e tal, nossa, eu já vi muita gente fazendo isso e não indico, assim, se prepara antes, entende o projeto, entende o produto, entende a dor do cliente, mas é pedir basicamente o voto de confiança mesmo de novo. É super desafiador, mas acontece bastante, principalmente quando você tem um produto bom nas mãos, assim, um produto e uma estratégia bem consolidada. Dá pra fazer. Legal. Isso é legal porque, falando sobre perfil de novo, quantas vezes aqui já não chegou em pontos de situações críticas que precisava justamente dessa análise, que o pessoal de TI não pediu ajuda nossa pra falar o seguinte: a gente precisa, é quase que você ser um pouco diplomata aqui, de sentar e falar, deixa eu entender o seu lado, vamos ver o que a gente faz pra resolver. Então acho que isso é muito sobre esse perfil da pessoa certa pra isso. Queria linkar isso aqui na Manu. Eu queria ouvir um pouco de você sobre o que é a Take. Boa. Pra quem não conhece. Sou suspeita, né? Porque, assim, pra mim a Take talvez a principal ferramenta de aceleração e inovação de uma estratégia conversacional que você encontra no mercado. É a principal, a Take Blip, né? O Blip, que é a nossa plataforma. Então, o Blip, ele veio para revolucionar a forma como você se comunica com o seu cliente. E eu gosto... Só uma coisa, você tá falando dessa solução até agora, você ser Customer Success dessa empresa é tipo skin the game na veia, né? Aí pode continuar. Então, o Blip, ele basicamente é uma plataforma onde você, cliente, né? Junto com o nosso time de especialistas de contato inteligente. Então, gente, até que não é chatbot, né? Porque chatbot, muitos players, muitos stakeholders do mercado fazem. O nosso, a gente trabalha com uma metodologia de software mindset, uma metodologia inteligente em que a gente consiga evoluir a estratégia conversacional do nosso cliente por meio da nossa plataforma, tá? Em conjunto do cliente e do nosso time de desenvolvimento, de especialistas, enfim. Então, a nossa principal frase é: uma mensagem pode mudar o mundo. De fato, pode, assim. E a gente vê isso através dos benefícios que a gente gera na empresa, de eficiência operacional, redução de custos,
a melhor branding, a se comunicar melhor com o seu cliente final, enfim. E nós somos parceiros oficiais do Facebook, do Meta, né? Então o WhatsApp é o nosso principal canal hoje dentro da plataforma. Então a grande maioria dos nossos bots, né, dos nossos contatos inteligentes, são dentro do WhatsApp. E hoje, 99% dos brasileiros têm o WhatsApp instalado. Então, é a melhor forma de comunicação que você tem com o seu cliente final, independente do seu segmento. Se você é uma lojinha, se você é uma padaria, se você é banco. Não tem outra, assim. Não adianta contestar a Meta, né? Assim, Facebook, Meta/Facebook. E é muito legal o impacto que a gente traz, porque a gente adota o que a gente chama de Conversational Commerce, que é uma estratégia onde a gente migra o comércio para os canais digitais. Então, eu até não sei se vocês viram, eu fiz, aquele dia que a gente encontrou no São Paulo, eu fiz uma entrevista com o Meta e com o diretor Latam da General Motors, que é a Chevrolet. E a gente contou um pouquinho como é que foi a construção do WhatsApp, do assistente virtual da Chevrolet, que chama AVC, da GM, e como que isso impactou vendas na época do Covid. Né, que assim, o cara falou de 15 mil carros que a gente vendia, do nada a gente passou a vender 0. E aí, vai parar de vender? Como é que vai fazer e tal? A gente acelerou, criamos todo o fluxo interno e hoje o WhatsApp é um dos principais meios de qualificação de leads para que o cliente, no final das contas, compre o carro no final, assim. Então, ele chega, quero ver as fotos do Cruze. A gente manda, e não é alguém, né, assim, é automatizado e tal. Então, outro ponto. Não demora. Não é 1 para 1. Você ganha muita eficiência operacional. De 5 atendimentos você consegue fazer no WhatsApp. Se fosse de 1 para 1, seria de 1 em 1. De 5 para 1, entendeu? Sim. Enfim, então, assim, é fantástico. Assim, nós somos nós somos número 1 no Brasil. A gente está abrindo operação agora. Mas já temos alguns clientes globais. A gente tem Dell, Estados Unidos, França, Alemanha, temos GM na Latinoamérica, igual eu estava falando. A gente tem alguns clientes que já nos fazem passar por desafios globais, assim, que é super legal. É isso, gente. Eu não sei se ficou muito claro, porque pra mim é tão óbvio, assim. Total. É incrível. Eu preciso muito disso na assinatura. Precisa mesmo, gente. Não, Precisa surreal, mesmo. surreal. E um ponto interessantíssimo que você comentou, Sharon, é a questão da pandemia. Eu imagino tanto de demanda que vocês não devem ter tido também. E o boom que a Take deve ter dado na própria pandemia, né? Porque, isso. assim como você comentou da Chevrolet, que vocês basicamente revolucionaram a forma como a Chevrolet vendia. Exatamente. Que era toda uma experiência. A pessoa entrava no carro, ela via diversos carros. E aí chegou a pandemia, como é que a pessoa... test drive, exatamente. Nossa, chegou a pandemia, como é que a pessoa... Como é que a Chevrolet vendia? Os vendedores não sabiam mais o que fazer. Então a Chevrolet teve que virar foi exatamente de cabeça pra baixo, João. né? E não foi só a Chevrolet, né? Assim, Não só o mercado automóvel. Não só o mercado automotivo, exatamente. Assim, foi tudo. Assim, por exemplo, o WhatsApp tem catálogo de produto. Então, você consegue pedir, quero ver calças. E aí, a Renner te manda calças. E aí, você... Você clica ali, e obviamente, né, a gente ainda tá evoluindo com o Meta para finalizar do início ao fim a jornada de pagamento também, mas a Take também já tem uma integração com uma outra ferramenta para finalizar o pagamento. Mas já ajuda bastante, né? Já acelera bastante vendas, já acelera operação, enfim. E atendimento, né, gente? Pensa só. Pensa um cliente, pensa a dúvida principal da empresa de vocês. E um cliente, se você for contar quantas vezes tem cliente que liga perguntando a mesma coisa, e você tem que parar seu tempo pra explicar exatamente a mesma coisa 10 vezes por dia. Imagina se isso estivesse num bot. Olha ele já pensando. Não, depois vocês dão um zoom, gente. Ele tava até aqui, tava Nazaré. Tava igualzinho. Isso aconteceu essa semana. Foi engraçado porque a gente parou pra analisar os chamados que a gente tava tendo. A gente faz chamada de suporte na ASP por WhatsApp. Tem um cliente queridíssimo que... Querido. Ele fez o mesmo chamado durante 2 meses, toda semana.
fazendo a mesma pergunta. A mesma pergunta. E como é o WhatsApp, a gente foi subindo a conversa. E foi vendo. E vendo que a nossa resposta era sempre igual, que sempre solucionava o problema, que na semana seguinte ele voltava com o problema. Imagina isso aí automatizado, que ele clica lá, qual a sua principal dúvida? Aí tem uma das 5 opções, e faz venda esse. Também, tem frente de suporte, tem frente atendimento, de venda. tem o que você quiser, na verdade. Existe qualquer frente. Basta a gente querer. Então, a gente gosta de falar, né? Dentro do Blip, tudo é possível. Tudo, qualquer coisa. A gente tem onboarding de documento. Tem gente que onboarda o documento inteiro. Banco, tem empréstimo de banco. Tem tudo, gente. É de fato, assim, revolucionário. Principalmente para o Brasil, né? Assim, a gente precisa acelerar isso. A gente precisa trazer facilidade, agilidade e inteligência para os nossos processos, assim. Então, é bem legal, assim, a Take tá num momento bom, e a gente tem um produto incrível. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê AI substituindo o ser humano? Não, eu sabia que o Luiz Pires ia fazer essa pergunta. Sabia. A gente usa bastante AI, assim, nos bots, sabe, Luiz? Depende. Depende, assim, porque o próprio contato inteligente acaba sendo... Eu não gosto de falar substituição, mas acaba sendo uma otimização do ser humano, né? Assim, e quando a gente traz AI para dentro de uma estratégia conversacional bem sólida, bem consolidada, a gente traz isso ainda mais, que a gente ainda traz mais inteligência robótica mesmo. Então, talvez não substituição, mas talvez otimização do ser humano, né? Talvez aquele profissional que ficava ali atendendo call, pode ser formado para fazer outra coisa. Ou outro profissional, talvez não seja esse perfil, contrata outro profissional para fazer algo mais inteligente, enfim. Então, a gente otimiza o tempo e o dinheiro, né, com AI, e não só com AI, mas também com o próprio contato inteligente que a gente constrói. Vocês têm pacote para grupo de família? Nossa, seria incrível, só mandar assim. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tô bem, cheguei, é só... Essa é boa. Isso é muito interessante, Luiz. E assim, sobre essa questão de presença humana, eu quero te fazer uma pergunta. Você falou que você começou a trabalhar na Take na pandemia. Então, você só trabalhou home office, não é? Mais ou menos, né? Já tivemos alguns encontros presenciais. Quero saber como é que é estar em uma empresa que tem gente do mundo inteiro. Você trabalha em Nova York, você trabalha no Brasil, nada mudou na sua rotina. Como que é começar desde o início, porque aqui a gente pegou aula no EAD, antes era presencial, tem essa comparativo. Eu trabalhei muito pouco no home office e eu quero saber como é que é entrar numa empresa que não tem um modelo de home office improvisado por conta da pandemia, mas foi pensado para ser uma alternativa de trabalho. E aí a pergunta que eu quero te fazer, como é que foi entrar num ambiente completamente online para você conhecer as pessoas? E aí a pergunta que eu quero te fazer, melhor ainda, melhor que isso. Liderar 30 pessoas, elas estão no escritório, estão online? Ele dividiu em 3, você viu, né? 3 pontos. Ó, já tá falando minha língua. Não, Léo, legal demais. A gente tem que se adaptar rápido demais, né? Assim, também antes da pandemia, nunca tinha tido, né? Experiência de home office apenas. Mas a gente precisou ser muito resiliente. Eu falo, não só eu, o mundo todo, assim. E o bom é que o ser humano se adapta muito rápido, né? Ou coisa boa, é isso, nosso instinto. Gente, parece que a gente nunca não viveu num home office. Essa é a minha visão, assim. Então, pra mim, foi extremamente tranquilo. Extremamente tranquilo. Até porque na Take, até a gente começar a trabalhar híbrido, que é o que hoje a gente consegue ir no escritório pontualmente, a gente tem alguns andares na WeWork ali da Savassi e tal. A gente nunca tinha conhecido um outro cenário. Então, foi super tranquilo, mas um ponto que a gente já vê de desafiador, né? Quantidade de demandas por dia.
assim, ainda mais em tecnologia, talvez vocês me entendem, assim. A gente fica de call em call, né? De meia horinha. Teve uma vez que eu acho que eu fiz 23 calls em um dia, porque foi de meia, não almocei. Cara, você tem call de alinhamento pro alinhamento do alinhamento. E as coisas, você vai acabando, você não tem tempo pra realmente pensar, assim, sabe? E coisa que talvez um alinhamento, você pegava o cara num cafezinho ali, ia na cozinha, gente, vai ser assim, tá? Fechou? E aí já acabava. Então, isso faz uma falta tremenda. Então, eu acho que um grande desafio que ainda as pessoas passam é a gestão da agenda mesmo. E aí, obviamente, gestão do tempo, mas eu acho que a gestão da agenda em empresa de tecnologia, eu não falo só take, não. Tem grandes amigos que passam exatamente pelo que eu tô falando aqui, de ficar... aí sai de não tô atrasado pra outra, aí você já pula e vai em outra, e aí você também muda de contexto, né? É uma call falando X, a outra tá falando maçã. Aí você, peraí, não, maçã, vamos lá, e tal. Então, assim, é muita agilidade, que também nos traz vários ganhos de adaptabilidade e tal. Mas tem esses poréns, assim. E liderar pessoas, né? Aí falando um pouco de mim, eu amo. E eu sou uma pessoa que dedico tempo e faço isso semanalmente. Então, assim, o meu tempo com os meus liderados, com as pessoas que estão comigo, às vezes até mais importante do que outra coisa. Porque é pra isso que eu tô ali. Tô ali pra servir eles, pra ajudar no que for, enfim. E aí, nesse sentido, eu acho que me ajudou bastante. Porque eu enriqueci o meu time de culturas diversas. Eu tenho um menino de Recife, eu tenho a outra de Juiz de Fora, eu tenho, sei lá, eu tenho vários, eu tenho um de Santa Catarina. Então a gente acaba trazendo um background, aí falo, de job mesmo diferente, o outro que foi da RD, a outra que foi sei lá de quê, de baterias Moura, e culturalmente falando, eu acho que a gente enriquece, ganha bastante. E coisa que eu não conseguiria fazer se fosse home office, ser todo mundo de BH. Como é que você faz? Sei lá, você abre uma call no começo do dia e tem todo mundo, bom dia, turma. Cada um. Porque aqui, uma coisa que a gente fez aqui que foi muito interessante, aqui no escritório a gente quebrou a parede e fez um salãozão, e a gente tem o time de delivery do lado do time comercial. Então, às vezes eu tô numa reunião conversando com um cliente, aí o Davi, que é o chefe de TI, escutou o que eu tô falando, aí ele fala, Léo, deixa eu entrar nessa call aí que eu vou te ajudar. Isso gera uma contextualização, uma dinâmica que presencial é muito... assim, eu não tenho a experiência de trabalhar 100%. E aí quando eu me imagino, poxa, aqui a gente tem o quê? 15 pessoas aqui, 13 pessoas que estão aqui presencialmente. E essa dinamicidade louca e presencial, quando eu fico imaginando, e se fosse todo mundo online? Eu acho que eu não conviveria com todos. Como é que seria gerar essa conexão com as pessoas? Como é que é esse trabalho? Será que, assim, num primeiro momento me dá um pouco de medo, de aflição, devo imaginar, será que eu vou ficar no escritório em casa o dia inteiro, eu e minha tela e vou nisso? Como é que é? Ai. Não é bem assim, eu acho que depende muito de onde você se coloca. Assim, o meu negócio é trabalhar com gente. Sempre fui assim, é meu perfil. Então, o tempo inteiro eu estou com pessoas. Aqui. Eu não me permito não estar rodeada de pessoas, assim. E aí acaba que, digitalmente falando, funciona também. Mas, quando você tá no presencial, você tem um nível de conexão que é diferente mesmo. Diferente mesmo. A gente começou a fazer alguns encontros presenciais, enfim. Ainda não consegui reunir todo mundo do time, infelizmente. Mas faz toda a diferença. Quando eu construo um PDI com uma liderada minha ao vivo, a gente faz, aí a pessoa se emociona e tal, e a gente usa o quadro com post-it. É outra coisa, né? Assim, parece que... E outro ponto, né? Que aí é uma dor muito grande do home office, do momento que o mundo tá passando com esse tanto de coisa acontecendo, que é você não ter atenção plena nas coisas. Nossa. O cara tá ali falando com você, ele tá respondendo o WhatsApp na mesma hora que ele tá falando com você. E aí ele tá na call, mas ele tá fingindo que ninguém tá vendo a cara dele de bobo lá. Mas tá todo mundo vendo que ele tá fazendo outra coisa.
Então, assim, gente, eu não tô falando das pessoas, todo mundo faz isso, né? Uma vez ou outra, você tá no meio de call, do nada você tá em outra coisa, sem querer, porque te chamou a atenção. Então, é muito desafiador lidar, porque acaba que você não tá por inteiro em muitas das coisas que você estaria se você tivesse presencial. E eu acho que aí você perde em ganho intelectual, falando assim. As pessoas param de gastar o neurônio que elas gastariam se elas estivessem 100% dedicadas àquilo. Então, isso pra mim é uma perda. É muito louco. Eu, por exemplo, eu entrei e saí de uma empresa na pandemia que eu não conheci ninguém. O único dia que eu fui na empresa foi quando, tipo, acabou meu contrato. E aí eu fui lá assinar. Aí eu conheci a menina do meu time e falei, ei, prazer, tipo assim. Estou te vendo pela primeira vez. Assinou no papel ainda, Léo. Não era aquilo. Isso é louco. Mas eu vejo que tiveram as empresas que simplesmente tiveram que improvisar muito na pandemia. Tiveram aquelas que improvisaram, viram que tem coisas positivas nisso. E tentaram implementar isso pra ficar. Né? E tem alguns prós também. Vários prós. Então, antes, quem imaginava que a gente conseguiria fazer até 23 reuniões em um dia, igual você fez? Na época que só se tinha na cabeça que reunião é presencial, você tem que rodar Belo Horizonte, e você fica preso aqui. Nossa. E aí você falou, você tem reunião com gente do Brasil inteiro. Alguns meses atrás você estava em Nova York, hoje você está aqui em BH. Então isso dá uma liberdade de gerenciamento de tempo, espaço. Que não, fora o ganho pessoal mesmo, né? Assim... no almoço você sai com a sua cachorra, às vezes tá frio, você tá com seu pijaminha ali de baixo, meinha, com calça, uma mantinha. É bom demais, assim, tem vários ganhos, né? Eu acho que em tudo na nossa vida tem ganhos lados. E perdas, tem dois lados, exatamente. Toda escolha é uma ressalva. Então é isso, assim, mas eu sou feliz agora em poder ter a liberdade de pontualmente eu estar no escritório quando eu quero e quando eu não quero, não tá. Então, assim, essa liberdade que a gente tem de escolha, essa não obrigatoriedade de fazer absolutamente nenhum dos dois. Eu posso fazer os dois. Isso pra mim é o principal ganho. É o assim. caminho também, assim, futuramente falando. Que as empresas têm isso. Quando você tá aqui em BH, você tem a opção de estar aqui. Em Nova York, você tem alguma alternativa? Acaba que o WeWork, né? A gente tem o WeWork, então dá pra ir em vários lá. Caraca. Nossa, e os prédios lá de Nova York são incríveis. Vocês viram We Crashed? Não. Vocês não viram? Luiz, você viu? Vi. Nossa, é bom, né? Nossa, vocês têm que ver. Conta pra gente o que é isso, que eu fiquei muito curioso. We Crashed é interessante. É muito bom. We Crashed é a série da vida do Adam Neumann e da Rebecca Neumann, que são os fundadores da WeWork. Ao invés de WeWork, We Crashed. Já imagina o que deu, né? E os atores que fizeram papel, né? O Adam Neumann foi interpretado pelo Jared Leto. E a mulher dele foi a Anne Hathaway. Então, assim, só ator Onde é que foda. tem? Apple TV. Vale a pena. É uma aula do que... De várias coisas, na verdade. Não vou dar spoiler, não. Mas veja. Várias coisas. Mas é muito bom. Eu lembrei porque a gente tá falando da WeWork e realmente os prédios a nível de arquitetura, de inovação... Aqui no Boulevard, aqui pertinho, tem um que eu sou apaixonado, que eu lá fui lá uma vez. É bizarro. Bizarro. Mas aí quando você... Fala lá, Luiz. Diga lá. Perdão, Léo, pode continuar. Não, a minha coisa é rápida. Quando você tá em Nova York, você trabalha mais em casa ou você gosta de ir para o escritório para mudar o ambiente? E, sei lá, eu pelo menos quando eu tava tendo aula em AD, o fato de eu estar em casa, às vezes me dispersava. Tipo, eu tava aqui, eu olhava pro lado, tava minha cama. Então isso... Trabalho, estuda, às vezes o fato só de eu mudar de ambiente já me dava uma mudança de mindset interessante. Eu fiz isso muito quando eu tava em Nova York, na época do verão, assim. Aí eu fui em alguns WeWorks e tal, foi uma experiência legal. Nessa última vez, que eu fiquei, tipo, fevereiro a abril, eu fiquei em casa. Tá frio demais. Nossa, não, gente, frio de fora, não dá não. Nossa! Vento de Nova York. Aí eu fiquei em casa, acho que eu não fui no WeWork um dia sequer. De verdade. Mas eu entendo perfeitamente. Só que eu não tenho muito problema não de estar em casa. Eu não tenho esse problema que você falou, não. Mas o meu ponto é, vamos conhecer um WeWork em Nova York, né? Não é todo dia, né, gente? Vamos lá.
Então, foi legal por conta disso. Vai lá, Luiz. Legal. Eu tenho uma pergunta para você. Então, o meu negócio sempre foi marcas, né? Criação de marca, estratégia de marca. Uma coisa que eu acho interessante, você pega uma empresa como a Zappos, que criou uma marca em cima de atendimento ao consumidor. Qual é a sua percepção em termos de criação de marca utilizando o atendimento ao consumidor? Porque o cara que pega o telefone, na minha opinião, é o cara mais importante que tem, é o cara que representa a marca, não? No caso, o robô agora, que talvez pegue o telefone, né? No caso, mas eu não entendi exatamente. bem a pergunta. É sobre... Quer tentar formular, Luiz? Você me pergunta de novo? Só porque eu não entendi, não ficou tão claro pra mim. Qual é a importância do atendimento ao consumidor na criação de uma marca? Ah, perfeito. Se eu pudesse colocar de 0 a 100, 200. E aí eu não tô trazendo... eu falei isso é a terceira vez que eu vou falar, né? Mas porque aparentemente parece que é muito óbvio, né? Assim, não, a gente sempre tem que colocar o cliente no centro, isso é nosso foco, mas a gente vê na prática pouquíssimas vezes. E é por isso, inclusive, que na minha visão algumas empresas não evoluem da forma como poderiam, que elas não entendem o quanto de oportunidade que criar uma estratégia bem conduzida de sucesso do cliente traz de ganho. E aí eu não tô falando só de ganho de receita, que é muito. Né? Assim, hoje uma das principais áreas estratégicas para se consolidar uma estratégia de expansão de tecnologia é Customer Success. Assim, você precisa ter VP, diretoria de Customer Success. Em si não tem uma coisa errada. Assim, E um dos principais indicadores, que é indicador de renovação, indicador de engajamento, de satisfação, é tudo com esse time. NPS, exatamente. Então, até alguns anos atrás, acho que eu vi uma pesquisa de uma dessas Ivy Leagues, assim, eu não me lembro, que perguntava assim, qual que é o principal diferencial competitivo dessas principais empresas? Aí era Coca, sei lá, KFC, McDonald's, tipo, muito, muito tempo atrás, tem uns 6 anos que eu vi essa pesquisa. E aí era um ranking de 10 pontos super estratégicos. Então era o produto que ninguém tem, o ponto de venda diferente, enfim, eram alguns desses pontos, assim. E o número 1 é a melhor equipe de vendas e atendimento. Esse é o principal diferencial competitivo de todas essas empresas. Logo após, entrega diferenciada de produto e serviço. Em segundo lugar, assim. Então, obviamente, um sem o outro não dá. Né? Então, você pode ter uma equipe de vendas e atendimento incrível. Se o seu produto não tiver bom, meu amigo, você vai entregar o quê? Funcionar. Ou se o seu serviço não gera valor, qual que é a sua entrega? E da mesma forma, o contrário, se você só foca em produto, não coloca o cliente no centro para evoluir de fato, o que faz sentido o produto evoluir, e aí vem um ponto que eu acho que é super legal, né? Que é o grande desafio de todas as empresas, que é a sinergia do time de Customer Success com o produto, né? Sim, assim, eles precisam estar junto, um alimentando o outro. O Customer Success falando, olha, produto, prioriza isso aqui agora, isso aqui faz muito valor, vai gerar muito impacto. Né? E o produto falando, gente, roda esse discovery aqui com o time, colhe feedback, vê o que tá legal e tal. Então, ô Luiz, eu acho que quando a gente cria essa fórmula, né, não tem marca que não dá bom, assim, quando tá super alinhado produto, tá super alinhado sucesso do cliente, eu acho que os dois juntos já fazem e aí a gente vê as grandes marcas, né, a própria Apple, Starbucks, a Walt Disney, todas são pautadas no cliente no centro, assim, é muito, muito legal isso. Muito legal. Legal, obrigado. Ô Sharon, já tem até um tempinho que eu tô
tô tentando puxar um gancho pra voltar nessa questão de CS, que eu tava doido pra... Tinha uma pergunta aqui que tava na mente e deixou passar, a gente foi pra papo de pandemia, foi pra papo de home office, falei, meu Deus do céu, a gente vai ter que marcar outro podcast porque eu não vou conseguir puxar esse gancho. Agradecer pro Luiz também ter puxado discretamente essa questão da marca também. Combinaram, né? Combinaram o quê? Lógico. Eu e o Luiz ficamos 2 horas na cal antes desse podcast. Você vê que talvez o home office não seja tão ruim assim. Exatamente, tem suas vantagens. O João mandou um zap pro Luiz. Aqui, ó, no cantinho, na bicuca. Pegar no minuto 1h17, você vai ver. Mas a questão que me impactou muito dessa questão de encantamento de clientes, de saber coletar dados e saber jogar o jogo que o cliente está jogando. Então, eu queria entender nessa trajetória sua como Customer Success, tanto na Take quanto nas outras empresas que você trabalhou, como que a gente faz para saber os dados dos clientes, as melhores estratégias assim para coletar. Eu sei que talvez persona pode ser um desse caminho, tentar entender, mas eu queria entender quais as outras maneiras de entender como jogar o jogo do cliente, como descobrir as métricas que você tem que analisar para fazer um bom trabalho de encantamento de clientes. Legal. O João, não tem mistério? Não tem fórmula secreta para isso, não. É muito... E depende muito, na verdade, do que é o seu produto ou o seu serviço. Assim. Legal. Porque existem produtos em que a jornada do cliente inteira, do início ao fim, tá dentro do seu produto. Uhum. Então, se você tem os dados do seu produto, você consegue pegar daqui mesmo, do seu software, da sua plataforma, onde for. Na Take, por exemplo, normalmente o final da jornada ali, vamos supor, se for um contato inteligente de venda, a venda não é finalizada no WhatsApp, a gente tem que transbordar e acaba que o pagamento é feito em outro lugar lá com o nosso cliente. Então, isso acaba sendo o dado do cliente, a gente não tem acesso a não ser que a gente mostre a importância, a relevância de que o cliente nos traga. Entendi. Então, eu acho que o grande negócio de métricas de clientes é a gente saber mostrar para o cliente o que é o ROI, né? O ROI. Então, eu acho que quando a gente fala de Customer Success e a gente não fala de retorno sobre investimento, tem uma coisa errada. Inclusive, é um dos projetos que eu sempre levanto na Take, assim. E a gente só calcula retorno sobre o investimento a partir do momento que a gente consegue o dado do cliente. Então, é meio que um ciclo vicioso. É assim, fulano, primeiro ponto é você se posicionar como um parceiro de negócio, não como um fornecedor, independente de qual produto, serviço você for. Olha, cara, você precisa me passar esse dado, porque eu sou extensão da sua empresa, eu sou sua empresa número 2, e eu quero te ajudar a evoluir esse dado. Só que eu preciso que você me fale aonde você tá. Pra eu traçar uma estratégia de evolução, eu preciso saber onde é que a gente tá pra saber pra onde é que a gente vai. Então, é muito um jogo de confiabilidade e de construir parcerias de negócio, né? Acho que, independente do seu produto, você precisa ser parceiro de negócio. Você não pode ser fornecedor, não. Se você entra na caixinha de fornecedor, é custo. Aí você virou custo, amor. Aí beijo pra você, tchau, tchau. Acabou, assim. Então tem que ser parceiro de negócio. E pra isso, você precisa também... você precisa falar a língua dele, você falou o negócio, você precisa jogar o jogo que ele tá jogando. Que é literalmente, cara, qual é a métrica que você tem que passar pro seu diretor no final do mês? Você tá aí, você tá tirando seu sono. Passa pra mim, me conta. Vamos construir junto uma estratégia pra evoluir essa métrica. Então, é mais nisso, assim. Então, e essa estratégia, normalmente, é retorno sobre investimento também, né? Assim, aí acaba que, inclusive, a dica que eu dou é, se vocês não medem o retorno sobre o investimento do cliente de vocês, precisa medir para amanhã. E saber mostrar, saber como apresentar isso para ele. Olha, cara, o seu retorno com a gente é isso aqui. Sim. Se você compartilhar esse dado comigo, a gente pode aumentar disso para isso. Olha o tanto que é bom. Então, talvez algo nesse sentido. Pô, legal. Voltando um pouquinho na Sharon lá de trás, você disse pra gente que você já sabia que você queria buscar uma relevância, independente de com o que, como, quando. Engraçado que eu acho que isso tem um pouco, eu sinto um pouco disso, de
eu quero buscar uma relevância, eu não sei aonde, com quem, por quê, como, quando. Você tem vontade de empreender? Você teve vontade, assim, de talvez criar o seu próprio negócio? E aí talvez até queira entrar aqui na definição de empreender, que pra mim não é só quando você tem o seu próprio negócio. Quando eu vejo um pouco da sua história e o que você escalou pra mim, você é uma baita empreendedora pelo que você, não sei até onde você chegou. Isso é muito legal. Então, como é que você identifica em você perfil empreendedor? E você acha que hoje você é uma empreendedora onde você tá? Nossa, que legal essa pergunta, porque eu e o Flávio, a gente tem um projeto social na Pedreira Prado Lopes. E eu tô rodando um workshop de ideação lá, assim, com alguns pequenos empreendedores. Inclusive uma mocinha que é confeiteira e tem uma outra mocinha que ela faz crochê. E são as duas que se interessaram e a gente foi lá sábado. E aí chegou um menino lá, atrasado e tal, aí ele perguntou: eu posso ser empreendedor sendo vendedor de loja? Eu quero ser empreendedor. Mas eu posso ser sendo vendedor de loja? Aí eu falei, é muito engraçado, assim, o peso que as pessoas dão para o que é ser empreendedor, né? O que é ser empreendedor, gente? O que é ser empreendedor? Eu acho que essa é a pergunta. Eu acho que ser empreendedor, pra mim, é você impactar pessoas. É você impactar pessoas de formas diferentes. Talvez da forma em que é mais sua cara, ou talvez algo em que você entre de cabeça e você faça daquilo ali a sua forma de viver, assim, é aquilo que você faz bem. E, obviamente, resolver problema. Pra mim, impacta a pessoa resolver problema. É isso. Então, na minha visão, se você faz isso, você gera impacto. E eu acho que a parte... E o seu crescimento, eu acho muito engraçado. Porque quando eu olho onde eu tô, até onde eu cheguei, pra onde que eu quero ir também, assim... Eu acho que vai muito em linha com o impacto que eu tenho gerado. Quanto mais impacto eu vou gerando, mais eu vou crescendo. Então esse indicador, ele é um indicador... É uma variante definitiva, assim. Ela é importante pra gente definir. Então, pra mim, é impacto e resolver problemas. Então, dentro desse universo de impactar e resolver problemas, você pode ser empreendedor onde você quiser. Sim. Então, e aí um ponto que eu falei pra ele, assim, você quer ser o melhor vendedor que tem? Se você quiser ser, se você quiser resolver todos os problemas que chegarem, se você quiser ser o que mais vende blusa que tem nessa loja que você tá trabalhando aí, cara, você pode ser um empreendedor. E eu usei isso pra ele. Eu falei essa questão do impacto de resolver problema. Então, eu acho muito isso, assim. Então, eu nunca vou falar, eu sou empreendedora, porque pra mim pouco importa o que eu sou. Eu sei o que eu quero construir com as jornadas que eu tenho construído na minha vida, assim. E é isso, é impacto. Eu tô conseguindo ampliar meu impacto? Assim, eu tô conseguindo fazer também outro ponto da minha energia, energia motora para outras pessoas também. Tipo, eu tô conseguindo fazer isso de alguma forma. E aí eu me coloco nessas situações, assim. As pessoas também acham que as coisas vão cair no colo das pessoas. Pô, a gente tem um projeto social e sábado, 9 da manhã, eu tava falando com 2 pessoas. Eu abri o workshop. Pouquíssimas pessoas tiveram interesse. Eu estava de 9 a meio-dia falando com 2 pessoas sobre o que é criar uma ideia. Sobre como é construir uma ideia, sobre como é... Cara, é isso, assim, é onde você se coloca. E vão ter dias que você vai falar no Facebook, que foi a entrevista que eu falei, gente, vão ter dias que você vai falar para 2 pessoas, vão ter dias que você vai estar nesse podcast incrível. Então, assim, é você ir se colocando... Eu gosto de falar também, tem muita gente que fala, nossa, Sharon é sortuda, né? Ah, sou, muito, é muito curioso, né? Porque para algumas pessoas é sorte, mas para outros, e aí essa é a minha visão, é eu me colocar em situações que possam se tornar sorte. De criar a própria sorte. Assim, cara, podia ter dado muita coisa errada, mas sabe aquele sentimento, aqueles desafios que você encara e você fala, ixi, caralho, fudeu.
Nossa, eu vou ter que treinar aqui, vou ter que ficar dias e dias estudando isso pra encarar essa entrevista, ou pra encarar esse desafio, ou será que eu tô pronto? E a gente nunca sente que a gente tá pronto pra ter um podcast com a Sharon? A gente nunca acha que a gente tá pronto. É muito engraçado, mas na verdade isso pode ser algo conosco. Mais pra frente, cara, bora lá. Manda, vambora. Mas a diferença do que faz para o que não faz é que os dois têm o medo, talvez os dois acham que não estão prontos, mas um deles faz mesmo assim, né? Vai com medo, exatamente. É isso. Então, acho que pra mim é isso, assim, é ir com medo, é sair impactando e resolver problema. Que legal. E a gente nunca consegue fazer aquela pergunta que sempre fica. Porque a pessoa sempre responde antes. A gente tem uma tradição aqui de ter quando a gente criou o podcast, a gente falou, vamos ter uma frase de impacto, uma pergunta final. Que sempre vai ser, que insight você quer deixar aqui pro pessoal? Só que talvez essa pergunta deve ser feita a primeira, talvez. Porque a gente chega no final e fala, já falou um tanto de coisa. Não, eu quero muito fazer 2 perguntas que são rápidas, que eu quero muito fazê-las. A primeira é que eu sou completamente apaixonado por Nova York. Eu fui lá uma vez e foi uma das viagens mais incríveis que eu fiz. Eu fiz com o Sebrae, Manu e o Lucão estavam lá. A gente visitou várias empresas, participou de uma feira. Mas assim, a vibração daquela cidade me pegou de um jeito muito louco. Eu quero saber como que é morar na cidade que nunca dorme. Nossa, Léo. A gente tem isso em comum, né? Igual eu falei, uma das primeiras coisas que me descreve, inquietude. Então a cidade é pra mim, assim. É absurdamente maravilhoso. Porque Nova York é para o mood que você quiser, a hora que você quiser, no momento que você quiser. Então, eu tô hoje acordei artística. Hoje quero ir em museus, tem. Não, hoje eu tô muito chique, quero ir num restaurante. E assim, não é só isso, assim, mas o quanto que tem riqueza das pessoas mesmo, assim, a riqueza cultural de Nova York, ela é talvez uma das maiores do mundo mesmo, assim. Então, o único grande desafio lá é que existe um certo individualismo extremo, assim, das pessoas, né? As pessoas não são tão abertas a relacionar na rua e tal, porque todo mundo num corre muito grande, tá todo mundo correndo o tempo inteiro lá. Mas uma coisa linda de Nova York, na minha visão, é que se você quiser fazer qualquer coisa lá, dá pra fazer, entendeu? Assim, Tem uma música do Frank Sinatra que ele fala If I can make it there, If I can make it here, I can make it anywhere. Essa é do Frank Sinatra e aquela da Alicia Keys, ela cita essa frase, assim. E é isso mesmo, porque eu acho que em Nova York em específico é muito valorizado, assim, o trabalho, é valorizado negócios, empreendedorismo, é valorizado quem quer fazer acontecer. E é isso, quem faz lá, faz em qualquer lugar. Então, eu acho que essa inquietude, essa vontade de produzir, assim, eu acho que a força produtiva de Nova York, ela é diferenciada, assim. E isso me encanta muito. Eu acho que a cidade dá muita liberdade para você produzir o que você quiser. Por isso que a riqueza de cultura é tão grande. Então tem os melhores artistas estão lá. Você vai na rua, tem os quadros maravilhosos. Mas também tem, do nada, você olha pro lado, tem a torre do Bank of America gigante, com tanto de executivo. Então, assim, é incrível, é incrível. Eu sou completamente apaixonada por essa cidade. Apaixonada. Mas tem, óbvio, assim como que a gente tava falando antes, tudo tem os dois lados, né? Então, assim, os New Yorkers não são muito abertos e tal, mas isso aí, tô nem... Senti um cheirinho de rivalidade aqui entre LA e Nova York. Não sei porquê, Luiz. Lá. Vou só deixar isso aqui no ar. Eu não conheço LA, Luiz. O que você me fala? Tá no mudo. Tá sem som. Los Angeles, para mim, foi um gosto adquirido. É uma cidade grande em que, na verdade, não existe uma cidade. É uma coleção de bairros, né? São 27 bairros, se eu não estou errado. São 27 bairros.
E é isso. Então, se habitua, que não é muito diferente na vida em Nova York. Você se habitua a viver na tua região. Se você mora no Brooklyn, você vive no Brooklyn. Se você mora no Bronx, você vive no Bronx. Dificilmente o cara vai downtown, dificilmente o cara vai alongar. É longe, tudo é longe, tudo é complicado. A mesma coisa em Los Angeles. Eu vivo em Silver Lake, dificilmente eu vou a Santa Mônica. Dificilmente eu vou a Palos Verdes. É longe, né? É longe. Tem tudo aqui pra mim, pra que eu vou em outro canto? É, verdade. Legal. Tá, minha última pergunta que tá aqui anotada, que eu quero muito fazer, Vai. é que eu sou apaixonado por temas como prosperidade judaica, já escutei alguns podcasts, já vi um pouco sobre isso. E uma pergunta que eu quero te fazer é o fato de você ter sido criado em uma cultura judaica impactou de alguma maneira a criar personalidade de inquietude, curiosidade e ambição em você? Qual o nível de impacto que ser judia causou na pessoa que você é hoje? Legal, muito legal. Eu acho que impacta bastante, assim, acho que não tem como não impactar, uma vez que a gente vive, né, assim, o judaísmo muito mais do que uma religião, né, e sim uma riqueza de valores. E um dos pontos que a gente sempre trouxe muito e aprendeu muito em todos os nossos fóruns judaicos, seja na escola, seja no DRO, qualquer lugar, é fazer as coisas acontecerem, né? O judeu é sempre tido como comerciante, isso historicamente falando, né? Assim, então, eu acho que essa questão de ter uma visão diferente de outras pessoas, acho que o judaísmo pode ter me ajudado, sim. E além disso, assim, né, eu acho que manter alguns valores como família. Pô, eu sou inquieta, eu amo Nova York, mas, cara, eu não me vejo morando lá o resto da minha vida, assim, porque minha família tá aqui e eu não quero criar filho longe da minha família. E eu acho que esse é o tipo de coisa, então eu acho que muito saber aonde você quer ir, mas saber onde são suas raízes. Eu acho que o judaísmo ensina a gente muito de questão de raízes mesmo, assim. Onde que a gente, de fato, quer criar os nossos filhos. Eu acho que quando a gente fala de raiz, no final das contas, vocês não estão na cidade ainda, né? Mas quando a gente começa a pensar em criação de família, a gente pensa, cara, onde eu quero criar meu filho? Onde que eu quero que ele aprenda e tal? Que legado você quer deixar pra ele? Exato. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu acho que é um pouco da inquietude de fazer as coisas acontecerem. Óbvio, né? Eu acho que é um conjunto de fatores. Não acho que é só o judaísmo que me fez ser essa pessoa. Mas a questão da família, de fato, a gente tira muito, né? Legal, sim. Você vai concordar comigo, porque eu sei. Com certeza. Eu fecharia com uma chave de ouro dizendo que acho que o judeu, por todos os desafios históricos que sempre o acompanharam, fez com que ele criasse uma habilidade de antifragilidade muito única. De, independente das circunstâncias, saber utilizar as complexidades daquele ambiente que eram causadas, não como algo que fosse destruí-lo, mas algo como se fosse derrubá-lo para que ele levantasse ainda mais forte. Perfeito. Então acho que eu vejo isso de uma maneira bem legal. Inclusive o Nassim Taleb é judeu, não é? Não. Não? É do Sapiens que o Sapiens que era, o Yuval. Que link sensacional com o começo do episódio. Poxa, isso aqui foi muito bom. Foi ótimo, amei também. Sensacional. Muito bom. Muito bom. Daria uma segunda parte fácil. Part 2. Luiz, Lucão, vocês têm alguma coisa pra trazer? Boa. Tá de boa, Lucão? Lucão, cadê você trazendo seu insight aqui pra gente? Trazendo sua pergunta pra... Eu falo muito. Então fechou, gente. Olha, foi incrível. Aqui a gente falou tanto que nem deu pra matar o pão de queijo nesse episódio. Normalmente vocês matam. Vira água. Vira água.
Muito obrigado a todos vocês. Até o nosso próximo episódio e tchau. Tchau, valeu. Que coisa, que papo maneiro. Acabei só pra eu acabar. Quase cair.